A palavra de Deus é santa, é maravilhosa. Quando nós ouvimos, acolhemos e colocamos em prática, a nossa vida é abençoada e o mal é aniquilado, destruído. Com a mão no coração, ouça Santo Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18, versículos do 1 ao 8, que diz assim: Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava ninguém. Nesta cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e não temo ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou: prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. São palavras do Senhor Jesus para nossa salvação. Digam graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, nós vamos falar hoje a respeito de algo que muita gente está enfrentando na vida. Problemas, e muitas pessoas, elas estão pensando em desistir, jogar tudo para o alto, desistir. E muitas pessoas, elas estão nesta condição, pensando em desistir de tudo. Desistir dos sonhos, desistir do trabalho, desistir da família, desistir dos filhos, desistir dos seus pais, desistir, de ter sucesso, de alcançar coisas maravilhosas nesta vida, e com a bênção de Deus, o céu será o limite para nós. Mas tem muitas pessoas pensando em desistir. O Senhor Jesus, certa vez, ele usou esta parábola para ensinar o povo, e principalmente aos seus discípulos. Jesus, ele gostava muito de usar parábolas, que é uma história que é usada para ilustrar aquilo que a pessoa ela quer ensinar. E assim fica até mais fácil o entendimento. Jesus disse que numa cidade havia um juiz desonesto, e nesta mesma cidade morava uma viúva, que sempre procurava aquele juiz desonesto para pedir que ele julgasse o caso dela. Só que aquele juiz, ele não temia Deus, ele não respeitava Deus e não respeitava ninguém. Então, ele pouco se importava com o caso daquela viúva, o processo dela. Ele não se importava com ela. Só que aquela viúva, o que ela fazia? E aqui já começa o exemplo e aquilo que a gente tem que fazer também. Insistir. Aquela mulher, ela ia todos os dias atrás daquele juiz desonesto, pedindo para ele julgar o caso dela. Aí aquele juiz, ele disse assim: é fato que eu não respeito a Deus, não respeito ninguém, mas eu vou julgar o caso desta mulher, porque eu não aguento mais ela vir aqui atrás de mim, ficar me aborrecendo e me pedindo para julgar o caso dela. Então,
eu vou julgar o caso desta viúva. E assim aquele juiz, ele fez. Ele julgou o caso daquela viúva. E ele fez justiça e deu a sentença a favor dela. O Senhor Jesus, ele continuou aquela parábola dizendo assim: olha, se aquele juiz desonesto, que não respeitava a Deus e ninguém, não temia a Deus, ele julgou o caso daquela viúva, ele atendeu o pedido daquela viúva, será que Deus, o vosso Pai que está no céu e que ama os seus filhos, será que Ele não vai atender também aos pedidos dos seus filhos, que clamam a Ele, que gritam por Ele, pedindo por ajuda, por justiça, por socorro? Será que Deus, o Pai de vocês, não vai atender o pedido de vocês? É claro que vai. E Ele vai fazer isso bem depressa. Meu irmão e minha irmã, eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, que a sua família está enfrentando. Eu não sei. Padre, o meu problema é muito grande. Padre, advogado não consegue resolver. O médico não consegue resolver. Padre, o banco não consegue resolver. A minha família não consegue me ajudar. Padre, ninguém consegue me ajudar na solução deste meu problema. E olha que eu tenho buscado a solução já há tanto tempo. Meu irmão e minha irmã, eu não sei qual é o seu problema, nem o tamanho do seu problema. Agora, o que eu sei e que eu posso falar para você com toda fé e com toda autoridade, que o mesmo Deus poderoso, Deus que criou os céus e a terra, Deus que enviou o seu único filho para morrer por nós lá na cruz, que venceu a morte, que venceu o inferno e que está vivo, assentado à direita do Pai, é o mesmo Deus poderoso, que continua sendo o mesmo, que operava milagres no passado e que continua fazendo o mesmo hoje. Ele continua sendo o mesmo, o Deus do impossível, o Deus poderoso. Ele continua sendo o mesmo. E se você, meu irmão e minha irmã, buscar e insistir pela bênção, pelo milagre que você precisa, o Senhor Jesus, Ele vai te abençoar. Ele vai mudar esta situação, se você buscá-lo de todo o coração. E eu pergunto a você, meu irmão e minha irmã, o que você tem feito para Jesus mudar esta situação que você tem enfrentado? O que você tem feito? Você tem buscado a Jesus participando das missas presenciais toda semana? Participando das missas online aqui com a gente toda semana? Vocês que são de lugares distantes? Você tem procurado abandonar o pecado, o caminho mau e feito aquilo que é certo? Você tem procurado rezar todos os dias? Você tem lido a Bíblia todos os dias? Você tem proclamado jejuns na intenção do milagre que você precisa? Você tem feito uso da água benta, do óleo bento, na intenção da cura, do milagre que você precisa? Você tem feito votos a Deus de contar o testemunho, a graça alcançada? O que você tem feito para que o Senhor Jesus, Ele mude esta situação? Você tem insistido ou você tem
desanimado. O que você tem feito? Padre, até agora eu tinha desanimado, eu não estava fazendo nada disso que o senhor está falando. Então, meu irmão e minha irmã, comece a partir de agora. Comece a partir de agora. Não desista, não. O Senhor Jesus, Ele te ama. Ele já provou este amor por você lá naquela cruz. Ele já provou este amor por cada um de nós. Ele disse: todo poder me foi dado no céu e na terra. Vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele disse: aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Ele continua sendo o mesmo, ele não mudou. Então, meu irmão e minha irmã, não desista. Talvez até hoje você tentou do seu jeito, da sua maneira, com a sua capacidade intelectual, com o seu próprio esforço, mas você deixou Deus de lado, a igreja de lado. Talvez até hoje é assim que você estava tentando resolver os problemas ou o problema que você está passando. A partir de agora, dê uma oportunidade para Jesus. Meu irmão e minha irmã, eu nunca vi e nunca vou ver uma pessoa que é fiel ao Senhor Jesus, ela não viver uma vida abençoada. É claro que lutas todos nós vamos passar, todos nós vamos passar, todos nós. Agora, com Jesus, nós vamos vencer. O Senhor Jesus, Ele sempre vai nos garantir a vitória, sempre, é assim. Eu nunca vi uma pessoa fiel a Jesus que não consiga vencer os problemas, as dificuldades. Eu nunca vi e nunca vou ver. Porque Jesus, Ele continua sendo o mesmo, e Ele nos ama. Ele prometeu cuidar do seu povo, Ele prometeu estar conosco, nos ajudar quando mais precisarmos. Ele prometeu, e aquilo que Jesus promete, meu irmão e minha irmã, aquilo que Jesus promete, Ele cumpre, porque Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Muitas vezes a pessoa, ela já está desistindo, porque ela não insiste, ou porque ela não tem feito a parte dela. Sempre quando a gente fala de impossível, eu gosto de falar isso. Deus faz o impossível quando a gente faz o possível. E muitas vezes a pessoa está desistindo porque ela ainda não fez o possível. Ela ainda não está vindo para a missa presencial, para fazer a novena na igreja. Ela ainda, não está lendo a Bíblia todos os dias. Ela ainda não está fazendo votos a Deus de contar o testemunho. Ela ainda continua apegado ao pecado, ao erro. Ela ainda não jogou fora, ela não abandonou ainda o caminho mau. Ela está apegada no pecado e ela está sofrendo, e por isso pensando em desistir de tudo. Então, meu irmão e minha irmã, Jesus, Ele faz o impossível quando nós fazemos o possível. Não desista, não. Talvez até agora você estava tentando sozinho, sozinha, mas agora insista, siga o exemplo daquela viúva, insista com Jesus. Padre, eu já insisti no banco e não adiantou. Insista com Jesus agora, porque até agora você deixou Jesus de lado. Padre, eu já insisti com os médicos. Insista com Jesus, que é o médico dos médicos. Padre, até agora eu já insisti tanto com os advogados e não adiantou, estou pensando em desistir de tudo. Meu irmão e minha irmã, insista com o advogado dos advogados, que é Jesus. Insista, busque a Ele de todo o coração. Abandone o pecado, não fique mais apegada
ao mundo as coisas erradas. Padre, eu quero parar, mas é mais forte do que eu. Peça para Jesus e Ele vai ajudar você. Senhor Jesus, me ajude a não fazer mais de errado o que eu fiz. Senhor, me ajude a ir para a igreja. Muita gente, padre, eu estou pensando em desistir de tudo, nem ânimo, nem força para ir na missa, para ir na igreja, eu estou me sentindo fraco, fraca. Peça para Jesus, Ele é o seu melhor amigo, Ele te ama. Senhor Jesus, me ajude a ir para a missa, me ajude a ir para a igreja, e vem para a igreja em nome de Jesus. Insista. Padre, eu já rezei uma vez e Deus não me atendeu. Reze 2, reze 1000, reze quantas vezes for necessário. Padre, eu já fiz uma novena na igreja, mas eu não recebi o meu milagre. Faça 2, faça 5, faça 1000 novenas, mas Deus, Ele vai te abençoar. Insista em nome de Jesus, porque com Jesus a vitória será certa. O Senhor Jesus, Ele te ama e Ele vai te abençoar. Ele não vai deixar você sozinho, sozinha, nunca. E para terminar, tem até um ditado popular mentiroso. Nunca mais fale esse ditado, que é até pecado. Padre, Deus tarda, mas não falha. Padre, o senhor falando para a gente não desistir, mas é difícil, porque eu já estou nesta luta há meses, eu já estou nesta vida há anos, passando por este problema já a minha vida inteira, e até agora eu não consegui sair desta situação. Padre, falar para não desistir é fácil. Meu irmão e minha irmã, Deus, Ele não tarda, nem muito menos Ele falha. Ele faz na hora certa e no momento certo, porque Ele é Deus, porque Ele é perfeito. O tempo de Deus não é o nosso, por isso que a gente tem que insistir e não desanimar, não parar, mas insistir. Não importa quantas orações, quantas missas a gente tenha que participar, não importa quantas novenas nós tenhamos que fazer, quantos jejuns tenhamos que fazer. O que importa para nós é saber que com Deus a gente não vai se decepcionar, nunca, jamais. Com Deus nós vamos sempre vencer, porque Ele prometeu, e o que Ele promete, Ele faz, porque Ele nos ama. Digam amém.